Fala pessoal, beleza? Léo Lopes aqui chegando com mais um vídeo do Interferência de Passe. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a semana 7, que chega hoje com uma rivalidade divisional entre Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals jogando no Thursday Night Football para abrir essa semana 7 que promete ser bastante interessante e que vai trazer muita coisa pra gente conversar hoje. Mas eu queria antes pedir para você já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like no vídeo e compartilhar ele para continuar ajudando no crescimento do Interferência de Passe, beleza? E dito isso, bora falar de NFL? Beleza, pessoal, bora começar o vídeo então com a nossa watchlist da semana 7. Hoje eu separei 4 jogos que eu acredito que sejam partidas bastante interessantes e que eu acho que merecem nossa atenção para a gente ficar de olho aí na semana 7. Começando com o jogo entre Los Angeles Rams e Jacksonville Jaguars, jogo lá na Inglaterra, no estádio de Wembley, né? Uma partida bastante interessante entre dois times que estão brigando pelo topo de suas divisões. E eu separei alguns matchups que eu acho que vão ser fundamentais para o decorrer, para o andamento desse jogo, começando com o Trevor Lawrence contra o front defensivo do Los Angeles Rams. Esse front que é muito dominante, é muito agressivo, que tem nomes de peso e tá jogando muita bola. E para vencer o jogo, é claro que o Trevor Lawrence vai ter que ter muita atitude e vai ter que se portar muito bem de novo contra a pressão. Ele que foi sacado 7 vezes no jogo contra Seattle na semana passada, vai ter que se superar se quiser levar o seu time à vitória na semana 7. Outro ponto que eu separei aqui é o Los Angeles Rams sem o Puka Nacua. Ele que tem sido um dos melhores, se não o melhor jogador ofensivo da temporada até aqui, se machucou, vai ficar alguns jogos fora, e ele que era o coração desse ataque até o momento na temporada, e o ataque do Los Angeles Rams vai encarar uma defesa que tem como grande virtude forçar turnovers. É a melhor defesa desse quesito na temporada até aqui. Eu quero ver como que o Matthew Stafford vai conseguir se virar com os seus recebedores, né, na ausência do seu melhor recebedor, contra uma defesa que tem gerado muitos turnovers na temporada até agora. Com certeza é um jogo que tem potencial para ser muito e muito interessante para essa semana aí. O segundo jogo que eu separei é a partida entre Philadelphia Eagles e Minnesota Vikings, jogo lá em Minnesota, e um jogo que eu quero ficar de olho justamente porque os Eagles, o atual campeão, vem de 2 derrotas consecutivas na temporada e precisa urgentemente virar essa chave para espantar essa crise que ronda o time da Filadélfia, né? E o matchup que vai ser fundamental para o time do Eagles conseguir reverter essa onda, essa má fase que o time vem tendo aí, é melhorar ofensivamente e vai encarar uma defesa que é muito talentosa também, que está jogando aí de forma bastante sólida nesta temporada. Eu quero ver como que o jogo terrestre vai encaixar, como que o Jalen Hurts vai se portar, se ele vai conseguir passar a bola com bastante firmeza e confiança e principalmente ser preciso e não desperdiçar as oportunidades como aconteceu no jogo passado. E é claro também que a gente tem que ver aí o dedo do Sirianni nessa mudança de atitude. Ele também tem que fazer os ajustes para conseguir elevar a moral do time e controlar esse vestiário aí do time do Philadelphia Eagles. E um outro ponto bastante interessante é que a gente tem aí a possível volta do J.J. McCarthy, o quarterback do Minnesota Vikings, que se voltar a campo realmente vai ter uma missão muito e muito complicada, porque vai encarar uma das melhores, se não a melhor defesa da NFL, que é do time do Philadelphia Eagles, que tem nomes de peso também e que é forte tanto no front seven quanto na secundária. É claro que seria um desafio complicado para qualquer quarterback, ainda mais um quarterback que é praticamente calouro, que está aí tendo a sua primeira temporada como titular na NFL, né? E volta de lesão aí, enfrentando uma defesa tão agressiva e tão dominante como essa. É um jogo bastante interessante que a gente precisa ficar de olho na semana 7. Seguindo então com o terceiro jogo da nossa watchlist, que é a partida entre Indianapolis Colts e Los Angeles Chargers, jogo entre a sensação da NFL na temporada, que são os Colts, com 5 vitórias e 1 derrota, liderando a Conferência Americana, e o Los Angeles Chargers, que começou muito bem, mas que tem sofrido bastante nas últimas semanas por conta das lesões, principalmente na linha ofensiva. E é justamente na OL que eu quero ficar de olho, se eles vão conseguir proteger o Justin Herbert, que é o melhor jogador dessa equipe, e é fundamental que ele não seja tão pressionado se o time
deseja vencer essa partida e continuar bem na temporada, e é claro, abrindo espaço para o jogo terrestre, que não vai contar com o Mario Hampton, que foi para a IR, e vai ter aí no Kimani Vidal um papel fundamental para tirar esse peso, essa responsabilidade toda do quarterback da equipe da casa. E um outro ponto que eu quero ficar de olho também é na defesa dos Chargers contra o jogo terrestre. Eles que não se deram bem na última semana, o Devon Achane teve um ótimo jogo correndo com a bola contra essa defesa, e agora a defesa de Los Angeles vai encarar o melhor running back da temporada até agora, que é o Jonathan Taylor, que tá jogando uma barbaridade na temporada, e é claro que vai ser um desafio pra lá de complicado para essa defesa. Então, vamos ficar de olho nessa partida que tem tudo para ser muito interessante. E para fechar o watchlist, o último jogo de hoje é entre Tampa Bay Buccaneers e Detroit Lions, jogo que vai abrir o Monday Night duplo dessa rodada, e que é um jogo, na minha opinião, entre os dois melhores times da liga e melhores times da Conferência Nacional. De um lado, a gente tem o Baker Mayfield voando baixo, jogando a nível de MVP, ele que, na minha opinião, se a temporada acabasse agora, seria o jogador mais valioso da temporada, sim, contra uma defesa muito talentosa e que é liderada pelo Aiden Hutchinson, um dos melhores jogadores apressando o passe da liga até agora também, e que deve ir com bastante fome para esse jogo aí. Nessa rodada é o matchup que eu tô mais interessado, mais ansioso para ver a batalha entre o Baker Mayfield e o Aiden Hutchinson aí no front seven do time do Detroit Lions. E é claro que a gente também não pode deixar de falar do ataque dos Lions, que é um dos melhores da liga, e eu acho que o jogo do time de Detroit vai passar fundamentalmente pela OL, que tem um trabalho muito complicado protegendo o Jared Goff contra uma defesa que tende a mandar bastante blitzes, e a gente sabe que o quarterback dos Lions não lida muito bem quando é pressionado, então é fundamental que essa OL consiga deixar o Jared Goff são e salvo durante o jogo para que ele possa dissecar a defesa do time de Tampa Bay, e é claro também abrir espaço para a melhor dupla de running back da NFL, que é Jahmyr Gibbs e David Montgomery, que tem jogado muita bola também. E é isso, pessoal, essa foi a watchlist da semana 7, claro que existem outros jogos bastante interessantes na rodada também, como a partida entre o Atlanta Falcons e o San Francisco 49ers, por exemplo, que vai ser um jogo muito interessante a meu ver, mas eu acho que esses 4 são os mais apetitosos desta rodada. E agora, bora para a parte mais interessante do vídeo, que são os palpites. Bora então para os palpites do interferência de passe dessa semana 7, com vários jogos interessantíssimos para a gente ficar de olho. E na semana 6 eu tive um aproveitamento bem interessante, muito melhor do que da rodada retrasada. Acertei 11 de 15 partidas, errei apenas 4 palpites, e o placar geral da temporada até aqui é de 61 acertos e 32 erros, um aproveitamento bem interessante. Espero continuar melhorando ele a partir dessa rodada, que vai ter novamente 15 jogos. Temos 2 times de bye week, o Baltimore Ravens e o Buffalo Bills não jogam nesta semana. Então bora começar. O jogo do Thursday Night Football é entre Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals, rivalidade da AFC Norte. O Steelers, que lidera a divisão com 4 vitórias e 1 derrota, vai encarar um Cincinnati Bengals com o Joe Flacco no seu segundo jogo no comando desse ataque. Mas o Joe Flacco contra essa defesa de Pittsburgh, para mim é um matchup que não vai dar nada bom para o time da casa, e aqui eu aposto numa vitória do Pittsburgh Steelers, muito por conta da defesa talentosíssima que esse time tem e que vai sobressair contra o ataque do Cincinnati Bengals. Seguindo, a partida do domingo de manhã, lá na Inglaterra, no estádio do Wembley, entre Los Angeles Rams e Jacksonville Jaguars, jogo muito interessante. Vejo alguns caminhos para o time de Jacksonville vencer, e ainda mais se aproveitando da ausência do Puka Nacua, que vai perder alguns jogos, como eu falei na nossa watchlist, mas aqui eu acredito que seja uma vitória do time dos Rams, muito por conta da defesa também. O Trevor Lawrence teve vários problemas com a pressão na última semana, foi sacado 7 vezes, e aqui eu acredito que isso vai se repetir. O front do Los Angeles Rams é muito dominante, é muito talentoso, muito agressivo, e acredito que eles vão fazer o inferno na vida do quarterback do time dos Jaguars e levem a vitória para o time visitante aqui, voltando para Los Angeles numa viagem aí com o W assegurado, né? Vitória então do time de Los Angeles. Seguindo, New Orleans Saints e Chicago Bears, um jogo aí que talvez seja mais interessante do que a gente pense. O time dos Saints não é tão ruim quanto muita gente, inclusive eu, falava, mas aqui eu acredito que eles não consigam bater de frente contra o time do Chicago Bears, que vem me surpreendendo bastante na temporada
temporada e que joga em casa e deve vencer essa partida. O Caleb Williams e o Ben Johnson, cada semana que passa, estão se entendendo mais, tiveram uma vitória muito legal, muito interessante no final do jogo contra o bom time do Washington Commanders na última semana, e acredito que eles comecem a ficar cada vez mais hypados para a temporada. Eu acho que eles conseguem engatar aí mais uma vitória em sequência contra o New Orleans Saints. Então, vitória do Chicago Bears aqui. Seguindo com o Miami Dolphins e Cleveland Browns, eu acho que esse deve ser aí o pior jogo da semana. São dois dos piores times da NFL. De um lado, a gente tem o Miami Dolphins com o Tua Tagovailoa jogando muito mal e expondo que o vestiário dessa equipe já foi pro beleléu. O Nerdola, né, o Mike McDaniel, não tem comando nenhum sobre a equipe e vai encarar o time do Cleveland Browns, que tem um ataque muito ruim, porém, do outro lado, no lado defensivo da bola, é uma unidade muito e muito forte, que tem ali o melhor pass rusher da liga, na minha opinião, que é o Myles Garrett. Eu acredito que a força defensiva de Cleveland vai levar a vitória para o time da casa. Eu acho que esse ataque do Miami Dolphins, sem o Tyreek Hill e com o Tua jogando do jeito que tá, não vai ter o que é preciso para nem sequer arranhar essa defesa do Cleveland Browns. Então, vitória do time da casa aqui. Seguindo com o Las Vegas Raiders, visitando o Kansas City Chiefs, os Chiefs que tiveram um baita jogo contra o Detroit Lions na última semana, né, venceram de forma dominante, com uma atuação brilhante do Patrick Mahomes, vai receber um Raiders que tem decepcionado bastante, que venceu na última partida, mas não me convenceu. E aqui eu acredito uma vitória tranquila para o time de Kansas City, que além de jogar em casa, tem um time muito superior, uma defesa que é forte, que deva dar conta aí desse ataque comandado pelo Gene Smith, que vem jogando muito mal, e no lado ofensivo eles têm o Patrick Mahomes, que tá jogando muita bola, vai ter a volta do Rashee Rice desse time também, que deve trazer uma nova cara para esse ataque de Kansas City, que vence essa partida de forma bem tranquila também. O próximo jogo é Philadelphia Eagles e Minnesota Vikings, outro jogo que estava na nossa watchlist, um jogo muito interessante, e aqui eu não vou palpitar contra o Philadelphia Eagles, acredito que esse time, talentosíssimo do jeito que é, não vai perder 3 partidas em sequência. Acredito que o Nick Sirianni consiga dar uma moral aí no vestiário, inverter as coisas, espantar um pouco essa crise que está rondando o time da Philadelphia, e eles vencem fora de casa aí o time do Minnesota Vikings, que ainda assim tem caminhos que pode aí vencer essa partida, mas ainda acredito que o time de Filadélfia é bem superior e vai levar a vitória para o torcedor. Então, vitória do time visitante, o Philadelphia Eagles. Carolina Panthers visita o New York Jets. Os Jets, o único time que não venceu na temporada, é o pior time atualmente na liga, sim. Justin Fields já mostrou que não tem condição nenhuma de ser quarterback titular na NFL. E do outro lado, o time dos Panthers, que tem surpreendido, tá 3-3, conseguiu uma vitória muito interessante jogando contra o Dallas Cowboys na última rodada, com o Rico Dottle jogando muita bola. E acredito que ele tem tudo para fazer mais uma grande partida de novo. E o time dos Panthers vence fora de casa aqui, vitória do time de Carolina, até de uma forma, entre aspas, tranquila, porque acredito que o time dos Jets seja um time já abatido, que não deva apresentar perigo para o time dos Panthers. E agora, New England Patriots e Tennessee Titans, jogo em Tennessee. Os Titans, que tem aí apenas uma vitória na temporada, é um time rebuilding, é um time que precisa melhorar bastante, mas eles estão pensando em vencer só nas próximas temporadas e vai encarar o novo líder da AFC Leste, o New England Patriots, que está jogando muita bola. O Drake May tem sido um dos melhores quarterbacks da liga nessa temporada, sim, e tem tudo aqui para ter mais uma ótima atuação, e o time dos Patriots vence fora de casa. Acredito que o time dos Titans não deve apresentar perigo também para o time de New England, que está a cada semana jogando melhor e me surpreendendo mais. Então aqui, vitória do New England Patriots. Seguindo então com a partida entre New York Giants e Denver Broncos, um jogo bastante interessante. Os Giants vêm de uma vitória simplesmente espetacular contra os Eagles, com o Ken Scaribo e o Jackson Dart jogando muita bola, e vai encarar o Denver Broncos, um time muito interessante, com uma defesa muito forte também, o melhor corner da NFL, que é o Patrick Surtain, porém que o ataque tem me decepcionado bastante. O Bo Nix está jogando muito mal e tem deixado bastante a desejar, porém, jogando em casa aqui, diante da sua torcida, acredito numa vitória do time do Denver Broncos, que tem um time superior ao do New York Giants, apesar da defesa de Nova York ser muito potente. Acredito que eles consigam ali vencer a partida por 2, 3 ou no máximo ali 5 pontos de diferença. Um jogo bem apertado, mas com vitória do time da casa.
Seguindo com a partida entre Indianapolis Colts e Los Angeles Chargers, a sensação da temporada, os Colts com 5 vitórias, liderando sua conferência, contra os Chargers, com o Justin Herbert jogando muita bola, mas sendo muito pressionado por conta das lesões da sua linha ofensiva, mas jogando em casa, que eu sei que o fator casa não é muita coisa para os times de Los Angeles, mas eu acredito que eles consigam sair vencedores aqui no jogo bastante apertado. O time dos Colts é um bom time, Daniel Jones está dando conta do recado, mas eu acho que justamente a diferença entre os dois quarterbacks vai falar mais alto. Justin Herbert vai chamar a responsabilidade, botar a bola debaixo dos braços e conseguir aí a vitória jogando em casa por 2 ou 3 pontos de diferença, a vitória dos Chargers. Seguindo então, Green Bay Packers, que viaja a Arizona para encarar os Cardinals que vem aí com 4 derrotas consecutivas, é um time para lá de superestimado na minha opinião, não vai contar muito provavelmente com Kyler Murray, que está lesionado. Acredito que o Jacoby Brissett seja o titular nessa partida, o que dá mais vantagem ainda para o time de Green Bay, que tem uma forte defesa, um ataque bem mais talentoso e que deva vencer e chegar à sua 4ª vitória nessa temporada. Então, vitória dos Packers jogando fora de casa. O Washington Commanders viaja a Dallas para encarar o Dallas Cowboys, um jogo divisional bastante interessante para a gente ver. O time dos Cowboys que tem um ataque que está jogando muita bola, o deck está performando muito bem até aqui na temporada, porém tem uma defesa horrorosa que é essa do Dallas Cowboys, e se esse jogo for para um tiroteio, acredito que o time de Washington tenha vantagem, porque tem um time mais completo, e o Jayden Daniels, que vem de uma derrota bastante frustrante, deve estar vindo aí com sangue nos olhos para conseguir mais uma vitória, ainda mais contra um rival de divisão. Então, vitória do time visitante aqui do Washington Commanders. Seguindo com o Sunday Night Football, partida entre Atlanta Falcons e São Francisco 49ers, jogo no Levi Stadium lá em Santa Clara. O time dos Niners que vem sofrendo com várias lesões, já não tem o Nick Bosa, que é um dos melhores pass rushers da liga, e agora perdeu também para a temporada toda o Fred Warner, que na minha opinião, eu acho que é um consenso geral, que é o melhor jogador do time como um todo, é o líder e cérebro dessa defesa, e que não vai mais atuar nessa temporada, vai encarar um Atlanta Falcons que vem de uma ótima vitória contra o Buffalo Bills, com o jogo terrestre pegando fogo. O Bijan Robinson tá jogando demais, e eu acho que ele vai ser o divisor de águas nessa partida. Eu aposto aqui numa zebra bastante surpreendente do time do Atlanta Falcons, que vai viajar e vai arrancar uma vitória muito por conta do talento do jogo terrestre, que vai ser o diferencial dessa partida aqui. Então, vitória do time dos Falcons jogando fora de casa. E o Monday Night Football, que é em dose dupla dessa vez, né, novamente, na verdade, e vai abrir ali com a partida entre Tampa Bay Buccaneers e Detroit Lions, um jogaço, vai ser o melhor jogo dessa rodada, na minha opinião. De um lado, a gente tem o Baker Mayfield em MVP mode, vai encarar uma defesa fortíssima, com o Aiden Hutchinson jogando muita bola também, e é claro, o time de Detroit que tem um dos melhores ataques da NFL, com uma OL que consegue tanto abrir espaço para o jogo terrestre, com a melhor dupla de running backs, e também proteger o Jared Goff, fazendo com que ele se torne um quarterback que produz bastante e consegue tirar o melhor do seu entorno ali, e vai encarar uma defesa que é muito agressiva. E aqui, jogando em casa, com um torcedor apaixonado no Ford Field, gritando e apoiando o seu time, eu acredito que o time de Tampa Bay vai encontrar sua 2ª derrota na temporada, após uma vitória do time dos Lions, por um placar bem apertado, num jogo bastante emocionante. Então, vitória dos Lions. E para fechar, o jogo é entre Houston Texans e Seattle Seahawks no Lumen Field, às 23 horas no horário de Brasília, um horário bem ruim, né? A gente sabe que vai acabar lá para as 3 horas da manhã, mas é um jogo bastante interessante. Houston, que vem de bye, tá mais descansado, porém precisa ajustar principalmente a proteção, porque tem um ataque com bastante talento, que é bastante promissor, mas o OL deixa bastante a desejar. O CJ Stroud, que vem sendo bastante pressionado nessa temporada, vai encarar uma defesa que tem sacado bastante o quarterback. A defesa de Seattle, que a cada semana tá aí se colocando mais e mais entre as melhores da liga, teve 7 sacks no último jogo e tem tudo para repetir o feito aqui, inclusive aposto na vitória do time de Seattle, né? O time que vai jogar em casa, diante do seu torcedor, com a defesa jogando a nível ali top 3 da liga, e um ataque que também a cada semana tem evoluído mais. O Sam Darnold tá jogando muito bem, né? Eu tô gostando de ver o que ele tá fazendo aí, comandando esse ataque, e o Jackson Smith-Njigba também a cada semana ali se estabelecendo como um dos melhores wide receivers da NFL. Ele
ele que até então lidera a liga em jardas recebidas. Então aqui, vitória de Seattle. E é isso, esses foram os 15 jogos da semana 7. Espero que eu tenha um aproveitamento bem melhor do que da semana passada, que já foi interessante, né? Mas bora ver aí então. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado a quem ficou até o final me acompanhando. Deixe aqui nos comentários quais são os jogos que vocês estão mais ansiosos para ver nessa rodada. E, é claro, o palpite de vocês para a gente dar aquela interagida e comparar também, fazer aquela competiçãozinha saudável em quem acerta mais. E, por favor, não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like e compartilhem o vídeo para continuar ajudando no crescimento do canal. E sigam o Interferência de Passe nas redes sociais que estão passando aqui na tela e que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, bem como as minhas redes sociais pessoais, para a gente dar aquela interagida bem da hora, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, aquele abraço e falou!